Chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Olá, meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite aí para vocês. É uma alegria imensa estar aqui nessa palestra virtual, mesmo sabendo e estar distante de vocês pessoalmente, não poder abraçá-los, mas tenho a certeza que com os corações unidos estamos juntos. E é uma alegria muito grande poder participar dessa tarefa que o Luzes da Verdade vem desenvolvendo, que é de captar essas pequenas falas e distribuir aí para os amigos, aí compartilhar com os amigos nos seus grupos de WhatsApp, e a gente espera poder contribuir. A alegria é muito grande nesse momento, que é desafiador, não é? E quando a Larissa nos fez o convite, pensamos o que falar para esses queridos amigos nesses momentos. E a gente foi buscar num trecho muito importante, lá do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Uma frase que eu acho fundamental para esse momento. Quando Jesus diz aos seus discípulos que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E nunca foi tão preciso, tão necessário conhecermos Jesus e nos aproximarmos deles nesses dias em que estamos passando. Quando Allan Kardec, nosso grande codificador, grande professor, nos trouxe na questão 625 de O Livro dos Espíritos uma pergunta que é muito conhecida por nós: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que lhe servisse de modelo e guia? E nós sabemos a resposta de cor e salteado, não é? Jesus. Mas o ponto em que nós queremos começar a nossa reflexão e fazer essa conexão com o Evangelho de João é na nota explicativa que Kardec faz sobre essa resposta e essa pergunta ao qual ele fez. E eu gostaria, meus amigos, agora nesse momento em que a gente vai iniciar a fala, que vai cobrar da gente, de cada um de nós, um pensamento, uma inteligência, para que toque os nossos sentidos e aumente a nossa sensibilidade. Porque Kardec disse assim, lá na nota: Jesus é para o ser humano o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Então Jesus é para nós humanos aquele ser em moral maior. Deus nos oferece como o perfeito modelo, diz Kardec. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Às vezes a gente lê, relê e comenta essa pergunta com essa resposta, e a gente não percebe a profundidade que Kardec traz nessa questão. Jesus é o Espírito mais puro que esteve conosco, meus amigos. E ele termina a frase dizendo: o Espírito Divino o animava. É bastante interessante essa reflexão. Esse comentário é para que a gente busque em nosso interior uma reflexão íntima, no limite de nossas forças, de quem é Jesus.
Porque quando começamos a entender esse conceito de que Jesus é o homem mais puro, é o ser mais puro que esteve aqui, a gente percebe que nós não estamos sós. E quando ele se manifesta, o Espírito Divino o animava, quando diz Kardec, Jesus tinha o Pai perto dele. E tudo isso, meus queridos amigos, é para que façamos uma interpretação no Evangelho de João. João, no seu capítulo 1, traz exatamente essa mesma perspectiva. Deus se revelou ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Claro, óbvio que Deus não se limita a Jesus. Claro que não. Mas o que tem a mais, o que a gente pode interpretar mais de Deus, nenhum homem na terra sabe. Agora a gente pode compreender e tentar se aproximar de Deus conhecendo Jesus. Então Jesus é, sem sombra de dúvidas, a máxima expressão divina aqui no nosso planeta. E nestes dias em que estamos acuados, estamos nervosos, estamos assim desalentados, nada mais importante do que trazer Jesus para dentro do nosso lar. Com esse raciocínio, meus amigos, nós queremos compartilhar com vocês, primeiro, tentar mostrar em que contexto Jesus falou que é o caminho, é a verdade, é a vida. Porque é muito simples nós retirarmos alguma frase do Evangelho ou de alguma outra literatura e trabalharmos alguma fala, alguma perspectiva. Mas a nossa proposta aqui hoje é: em que contexto Jesus disse isso? E para isso nós temos que entender primeiro o que é o Evangelho de João. Nós temos que entender que João foi o último dos apóstolos a desencarnar. Então, a história não tem isso muito detalhadamente, mas conta-se e acredita-se que ele deveria estar com 97, 98, 99 anos. Para aquela idade, há 2000 anos atrás, uma idade bastante avançada. Então João chamou um escriba e, por óbvio, ditou o seu evangelho. E ele, ao ditar isso, ele não ficou se atendo a fatos históricos. João não ficou aqui comentando fatos históricos, ele foi falar de verdades eternas. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, João narra Jesus no povo. Jesus na turba, como era bem comum a palavra. Então Jesus estava curando, Jesus estava conversando com o povo, Jesus estava trabalhando, tem a passagem da mulher samaritana, tem a multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas, do capítulo 1 ao 12. Do capítulo 13 ao capítulo 17, é quando Jesus vai ter uma relação muito mais íntima, muito mais próxima dos seus apóstolos. É quando ele chama os seus apóstolos para uma conversa, dando um exemplo muito claro que de tempos em tempos nós devemos conversar com os nossos amigos, não é? Então Jesus traz isso, ele conversa com os amigos. E aí João cita no capítulo 13 ao capítulo 17 todos esses encontros. Do capítulo 18 ao capítulo 21 é quando nós temos a prisão de Jesus, temos o Calvário, temos a ressuscitação e por fim termina Jesus e o discípulo amado. Este dos 4 evangelhos é o evangelho que tem o menor número de capítulos. Compreendido isso, meus amigos, nós queremos nos deter no capítulo 13. Lá no início do capítulo 13, onde Jesus faz aquilo que, na nossa opinião, é algo tão grandioso
porque Jesus convida os seus apóstolos. Convida os seus apóstolos para uma ceia. Queridos amigos, vamos cear juntos. E aí, começamos o exercício do nosso pensamento. Tentar voltar, tentar imaginar a cena de Jesus preparando a ceia, com os seus 12 apóstolos chegando. E estes conversavam abertamente. Quem é o maior? Quem de nós é o maior? De quem será que o mestre gosta mais? Quem é o mais importante para o mestre? E Jesus, e narra o texto com uma propriedade muito interessante. Conta que Jesus se vestiu, colocou a veste, pegou do pano e foi lavar os pés dos seus discípulos. Nos dando aí, queridos amigos, nada mais próprio, nada mais interessante que a maior lição de humildade que nós poderíamos aprender. Jesus, sendo o modelo e guia que a espiritualidade amiga nos disse, se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. Então, caros amigos, quando Jesus propõe isso, modifica o tom daquela conversa. Modifica o tom daquela ceia. Então Pedro diz a Jesus: Senhor, tu lava meus pés? Em resposta, Jesus lhe diz: o que eu te faço agora não sabes, mas depois saberás. Vejam bem a grandeza de Jesus prestando, após uma discussão improdutiva dos apóstolos, quem era o maior, quem era o mais importante, Jesus trabalha essa grande lição da humildade. Assim, vão à ceia. E na ceia, Jesus diz a eles, após cortar o pão: um de vós irá me trair. Um de vós irá me trair. E quando Jesus diz isso, é como se um choque. E vamos pensar, meus irmãos, na realidade desse momento. Um de vós vai me trair. Jesus convidou aqueles apóstolos. Após todo esse primeiro ensinamento, traz novamente e diz que eles vão trair. Como vocês acham, meus irmãos, que estava o clima? Como vocês acham, meus queridos amigos? E aí Jesus vai dizer lá no capítulo 13, 33. Olhem como Jesus é carinhoso. Ele chama os apóstolos assim: filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Buscareis a mim. E como disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podes ir. Então vamos fazer uma retrospectiva, meus amigos. Jesus convida os apóstolos, eles vão, ficam naquela discussão boba. Jesus ensina, vão para a ceia. Jesus diz que um deles vai trair. Então Jesus chama eles novamente e diz assim: ó, eu vou ir, estou indo, mas para onde eu vou vocês não podem ir. O que a gente pensa, meus amigos? Jesus ficou magoado, não é? Mas Jesus ficou bravo com a gente. Mas claro que não, né, meus amigos? E aí Pedro,
Ah, Pedro. Pedro sempre foi desafiador. Chega para Jesus e diz assim: Senhor, para onde tu vais? Para onde tu vais? E Jesus olha para Pedro e diz assim: para onde eu vou, você não pode ir agora, Pedro. Mas aí Pedro diz assim, acho que ficou bravo. Senhor, por que eu não posso ir contigo agora? Como assim? Não posso ir contigo agora? Entregarei a minha vida a ti, ou por ti. E aí eu fico imaginando o olhar de Jesus. Porque Jesus retoma Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, entregarás a tua vida por mim? Pois eu te digo, querido, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Jesus, queridos amigos, vem com essa proposta de ensinar-nos. E o clima estava tenso na conversa com eles. O clima estava difícil. E para onde Jesus estava indo, queridos amigos? Jesus estava indo à casa do Pai, aquele a quem ele chamava Papai, ou Abba, em aramaico. E só volta para a casa do Pai aquele que de lá saiu. Então aí a gente vai percebendo a grandeza de Jesus. Mas ele segue, persegue, porque a lição não foi terminada. Porque os discípulos estavam entristecidos com aquela fala de que ele iria e eles não poderiam ir. O que será que os apóstolos estavam pensando? O que será que os apóstolos ficaram nessa hora, após toda essa situação passada? E então, meus amigos, nós vamos já encaminhando para o fim. Lá no item que fala, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Mais precisamente no item 14:4. Jesus interpela, após essa pergunta de Pedro e de tantos outros: sabeis o caminho onde eu vou? Então Tomé lhe diz: mas Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé não entendeu. E muitas vezes, meus amigos, nós não entendemos muitas coisas. E aí Jesus lhe diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Caros amigos, nos dias difíceis em que estamos enfrentando, Jesus é o caminho para nos levar a Deus. Mas não é aquele caminho de figuração, de um quadro bonito, de uma pintura. Jesus é o caminho através do seu exemplo. Por isso ele era modelo. Porque a parte mais importante de Jesus não é ele ser guia, e sim é ele ser modelo. Porque ser modelo, meus amigos, é ter que fazer igual. Então Jesus vinha com esta proposta. E todos nós queremos nos aproximar de Deus. O momento é, sem sombra de dúvidas, desafiador. O momento, sem sombra de dúvidas, meus amigos, é difícil. Mas Jesus é a estrada. Jesus é, sem sombra de dúvidas, a quem nós devemos nos reportar agora.
em oração, em súplica. Jesus é o irmão mais velho, aquele que já percorreu. Jesus é, sem sombra de dúvida, meus amigos, aquele a quem devemos abraçar e pedir auxílio, ajuda. Deus é a vida, Deus é a verdade, mas Jesus é o caminho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e espero compartilhar com vocês esse vídeo, nesse desafio. Grande abraço a todos aí do Luzes de Verdade. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus.